temos uma capacidade incrível de criar, de amar. É o neurônio de espelhamento. Como as crianças espelham. Como nós espelhamos nos nossos progenitores. Como nós sedimentamos dentro dos nossos filhos quem eles serão. Como nós construímos o caráter dos nossos filhos. Mas nós temos um mundo extremamente sedutor. Vivemos num mundo extremamente sedutor e imergido dentro de uma cultura que força a nossa transformação a todo custo, mas uma transformação para o inverso do nosso Deus. E o que é que nós precisamos? Precisamos voltar às raízes. Bíblia. A nossa carta de comando, o nosso mapa, precisamos voltar à Bíblia. Eu queria fazer um passeio com vocês hoje, culto de férias, tá só nós aqui, nós vamos aproveitar para dar uma olhada na história bíblica. Como um tipo de Salvador. A arca é um tipo teofânico de Cristo. E José é um tipo de Salvador. Zafenat Paneá é um tipo de Salvador. E eu queria ler com vocês. Olha, vendido como escravo, está lá em Gênesis 37. Então, passando uns mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata. A história de José é uma história linda. A história do povo de Deus é uma história linda, a nossa história é uma história linda, e a gente precisa aprender a olhar para essa história de vez em sempre, e declarar para mim mesmo, declarar para você mesmo, qual é o seu propósito, quem é você, para que você não perca os seus valores. Vivemos numa cultura extremamente avassaladora, que dita a medida da sua cintura, o peso que você tem que ter, a altura que você tem que ter, que roupa que você tem que usar, e tudo é formado de uma maneira que o mundo dos homens, o mundo físico, o mundo carnal, seja engrandecido e exaltado, e o mundo espiritual seja diminuído, e Deus seja diminuído dentro de nós. E se você não tiver a história bem firmada de quem você é, para onde você vai, quais são os seus valores, você vai começar a construir um Deus que não é o Espírito Santo, que não está dentro de você, mas está fora de você, e isto vai matar você, isso vai levar você para a eternidade longe de Deus, porque você vai construir os seus deuses. É isso que o homem está fazendo com a nova Torre de Babel. Estava conversando com um colega hoje de manhã sobre a inteligência artificial, e é isso que vai acontecer. A nova Torre de Babel está aí. Para mim, irmãos, eu não posso bater o martelo, mas para mim o anticristo vai ser um androide, um homem com um chip quântico na cabeça, que domina todo o conhecimento, língua, nação, entende tudo. E o homem não vai ter mais domínio sobre a terra, porque o homem até hoje não domina a computação quântica. A IA vai dominar. É muito delicado falar sobre isso, mas eu penso que vai por aí o apocalipse cristão. O berço está pronto, a tecnologia está pronta. Por que o quântico o homem não domina? Porque é um mundo tão ínfimo de informações tão minúsculas. Pega 1 milímetro e divide por 10 vezes 10 milhões menor, e ali você consegue entender o que é um ponto quântico nesse universo que nós vivemos, e a gente não consegue uma localização exata, porque é muito pequeno, mas a IA consegue, está no mundo dela, ela consegue.
E o Elon Musk já está testando aí esses chips. Então eu estou dando essa introdução para a gente lembrar de quem nós somos. Nós somos geração que vem lá de trás, perseguida, sofrida, mas que por conta dos valores implantados no coração deste jovem, ele não perdeu o sentido, ele não perdeu o seu propósito. Foi vendido como um escravo. Os irmãos com ciúme, aqui entra, se a gente quisesse pregar uma mensagem, só aqui a gente pregaria, claro, mas eu queria fazer um panorama com você, que eu quero aguçar o seu desejo de ler mais, de conhecer mais a história, de estar mais ligado, porque quando esse povo sai do Egito, a primeira coisa que é ordenado a eles é o seguinte: senta com as crianças e conta a história. Você conta a história bíblica para os seus filhos? Você conversa sobre história bíblica na mesa, na hora do almoço, na hora do jantar? Ou você só fala de Netflix, ou seja lá o que for da série que você está seguindo? Você precisa colocar mais Bíblia no seu cardápio. Você precisa tirar o sal da comida, mas você precisa colocar mais o sal espiritual. Amém? Então, ele foi elevado ao poder. José um dia, mesmo como escravo, passou pela prisão, passou por perseguição e por acusação, mas um dia ele foi elevado ao poder, e Faraó disse a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Quem sabe quem é? Quem guarda os valores? Quem tem certeza para onde vai? É dirigido e guiado por Deus, e Deus o eleva na hora certa. Passou por prisão, não fugiu da perseguição, não negou quem era, não negou que Deus era para ele, passou por tudo que passou, não negou com a sua postura, com a sua posição, e Deus um dia colocou ele como o grande governador de toda Egito. Lendo um conto sobre um grupo de monges, o monge chefe lá falou que estava ruim lá, estava ruim para eles morarem, estava pequeno, estava deteriorado o espaço, estava muito difícil, e os meninos falaram: poxa, a gente precisava reformar isso aqui, está muito ruim de morar aqui, de dormir aqui. Daí o monge chefe falou o seguinte: a gente não tem dinheiro, como que a gente consegue dinheiro? O monge chefe deu uma ideia: vai lá para a cidade e rouba, mas vocês vão roubar para a gente poder reformar o nosso instituto. Só que é o seguinte: vocês roubam quando ninguém estiver vendo, quando ninguém estiver olhando, vocês podem roubar, porque senão vai acabar com a nossa fama. E é claro que aquele monge estava testando os seus pupilos, os seus alunos, e um daqueles meninos disse o seguinte: mas como é possível roubar sem ninguém ver, se eu vou estar lá? Entenderam? Como é possível roubar sem ninguém ver, se eu vou estar lá? A minha consciência, o meu eu vai estar lá, eu estou vendo. Quando você tem esse propósito santo, irmãos, e sério, de servir a Deus, não precisa ninguém estar olhando, não precisa ninguém estar presente, você está lá, o Espírito de Deus está lá em você, você está vendo o que você está fazendo. Assim era o comportamento de José, e por isso Deus usou esse moço para acabar com a fome. Estamos bem até aqui? Vocês conhecem a Bíblia, né, gente? Assim Deus usou José para estocar nos celeiros, tempo de vaca magra, tempo de vaca gorda, tempo de espiga magra, espiga gorda, e resolve a parada, e até o rei chega e coloca o anel no dedo e fala assim: ó, você é o cara. Mas aí a gente vai para um crescimento dos hebreus em terra estranha. Os hebreus, a família de José vem os familiares, vem todo mundo, e o hebreu começa a crescer, crente é assim, né, gente? Crente é incrível, gente, incrível. Eu estava perguntando acho que eu estava com o reverendo Carlos, Cláudios, e nós estamos com Cláudios primeiro aqui, e a gente perguntou qual era o número não foi isso? Era o número de protestante aqui em São Paulo, né? E ela falou 7 milhões. Eu falei: oh Deus bom, nós somos mais do que a maioria, nós somos a maioria nessa cidade. 7 milhões, a cidade tem 11 milhões e 900, então nós somos a maioria.
Tem mais crente nessa cidade. Sabe por quê, gente? Porque o povo hebreu se multiplica. É assim. E estão tudo morrendo de medo. Esse povo está crescendo muito. Tem umas igrejas por aí se mexendo, fazendo uns negócios diferentes para ver se dá um crescimento igual a gente, para ver se descobre como é que a gente está fazendo, mas eles precisam conhecer o Espírito de Deus. E o povo começou a crescer, multiplicação, e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente. Por isso, puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. Aí vem a opressão. Vão perseguir essa gente. Vamos cobrar mais dessa gente, vamos taxar eles, vamos colocar imposto alto para eles pagarem, para eles parar de seguir esse Deus deles, para eles ver se diminui, para ver se muda esse negócio. E quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Sabe, irmãos, perseguição contra crente não dá certo. O Amã descobriu isso de uma forma bastante trágica. Perseguindo Mardoquai, ele foi para a forca que ele mandou preparar para Mardoquai. Eu queria fazer uma pequena aspas aqui, um pequeno parênteses aqui. Eu não sei o tipo de perseguição que você está sofrendo, sofreu ou que virá sobre você. Mas o meu conselho para você é o seguinte: saiba quem você é. Você é um filho do Deus vivo todo-poderoso, que enxerga e sabe de todas as coisas. E que na hora certa ele entra com provisão. Ele não chega atrasado, ele não chega adiantado, é na hora certa. Por que José tinha que ser preso? Por que José tinha que ser perseguido? Para de fazer esse tipo de pergunta e diga o seguinte: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Tua vara e o Teu cajado me confortam, me consolam. Para de ser bebê na fé. Criança na fé, adolescente na fé, que fica reclamando de prova. Fica reclamando de provação. Crente maduro não. Senhor, me dá força. Me dá graça, me visita, me ajuda a passar por esse vale, mas eu estou contigo, Senhor. O Senhor está comigo. O vale está escuro, está profundo, mas eu sei quem é o Senhor. Eu sei quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso. A perseguição vem, os afligiu. O crescimento dos hebreus trouxe um medo para os egípcios. E a história continua. Depois desse processo aqui, a quebra de laços de amizade. Aquele faraó que era amigo de José, que colocou um anel no dedo de José, já não era mais o mesmo faraó. Sabe, irmãos, os laços que precisam perdurar na vida de um cristão, de fato, é um laço com a pessoa de Jesus, com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque os homens passam, a cultura muda, a política muda, mas Deus é eterno, Ele não muda. O jeito que Ele trata, a palavra dEle Ele não faz contrato de vassalagem com ninguém. O contrato dEle conosco é contrato real. Ele diz o seguinte: deixa que eu pago a conta. Você vai no restaurante com o seu amigo almoçar e tal, e aí você almoça e você chama o cara da conta. Aí você vai pagar e fala: já está pago, está tudo certo, já. Com Deus é assim. Ele fala para você: deixa que eu pago a conta do pecado, de tudo que deu errado, de tudo que foi errado, de tudo que desmoronou. Eu resolvo. O contrato dele é contrato real. A sua paixão continua acesa 100% na pessoa do Senhor Jesus, ou esse mundo de fantasias tem tirado um pouco o seu foco? Nós precisamos pensar sobre isso. Esse mundo de Alice, que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nós sabemos para onde vamos, e só serve um caminho, que é o Jesus Cristo, que se declara como o caminho, a verdade e a vida. É a porta das ovelhas. Eu sou a porta, e quem entrar por mim encontrará pastagem. Então, a aliança de José, irmãos, não era com o faraó. O faraó tinha carinho, tinha amizade por ele, mas a aliança dele continuava sendo com Deus. A sua aliança é com quem? A sua aliança hoje, a sua aliança que traz maior responsabilidade e segurança, é com quem hoje? É com o novo político? É com o novo prefeito que virá? É com quem? José continuava com aliança firme com o Senhor. O novo faraó, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecia José. Tem gente que não te conhece, mas Deus te conhece.
O faraó não conhecia José, mas José conhecia Deus. Olha, se você conseguir lá uma porta para mim, eu sou amigo do fulano, e o fulano é amigo do cicrano, e quem sabe consegue me encaixar lá. Você já pediu para Deus te encaixar lá? Deus conhece e sabe todas as coisas. O faraó se foi, Deus não se vai. O faraó morreu, Deus não morre. Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. É assim que eles pensavam. Portanto, vinde, usemos de sabedoria para com ele, para que não se multiplique. Aqui começou uma perseguição mais sanguinária, você conhece a história. Aqui começou morte de criança, perseguição, matança mesmo, joga no rio, mata, destrói. Aqui entra a história de duas mulheres muito conhecidas na Bíblia, Zifrá e Poá, que defenderam aquelas crianças com a sua própria vida, porque Zifrá e Poá eram as principais parteiras, e elas tinham o poder de mandar matar, e elas davam um jeito de daquelas crianças não serem mortas. Por isso veio a segunda ordem, joga no rio. Quando elas foram inquiridas, olha, por que os hebreus continuam se multiplicando? Por que esses crentes continuam se multiplicando? Por que ninguém para essa igreja? Por que em São Paulo nós já somos 7 milhões? Porque ninguém detém a obra é santa. A palavra de Deus diz, ninguém detém esta obra é santa, e as portas do inferno não prevalecerão. Irmãos, isso aqui é uma questão de vida ou morte. José não estava interessado de fato em ser o governador, ele estava interessado de cumprir a vontade de Deus. Mas a história continua, o faraó morreu, a história passa. Eu estava fazendo uma caminhada com a minha esposa, de Santo André, de São Bernardo até Cubatão, a pé, por dentro do mato, por dentro das montanhas ali. Descemos a pé e subimos a pé. 2h30 para subir, 800 de aclive, e lá vamos nós, um dia para espairecer. Linda caminhada, mas nós passamos por onde passavam os burros, as mulas, que o D. Pedro mandava produtos de lá de Cubatão aqui para São Paulo, mandava de Santos para São Paulo, e nós passamos na Estrada Velha onde passavam as mulas, e nós paramos num lugar que chama, não sei se você já foi nessa caminhada aí, já foi? Meu, é lindo, você precisa conhecer São Paulo, é linda essa caminhada. E lá tem uma parada chamada Parada da Maioridade. Na Parada da Maioridade foi feito um prédio para homenagear o D. Pedro, quando ele fez 18 anos. É lindo demais. Ele fez 18 anos. Aí eu parei com a Tânia e entramos na estalagem. Gente, que coisa mais horrível. É uma casa de pedra, e tem umas camas de pedra, e é tudo assim muito rudimentar. E eu digo para vocês, a história passa. Nem os reis de 200 anos atrás tinham nem o mínimo de conforto que você tem hoje. O mínimo de conforto que você tem hoje, um chuveiro quente, um ar-condicionado, uma cama macia para dormir, um telefone para pedir um iFood a hora que você quiser comer, você tinha que caçar, você tinha que matar, você tinha que acender seu fogo, você tinha que dormir no desconforto no meio dos mosquitos. Isso era o rei. Qualquer um de nós tem mais conforto que um rei do século retrasado. A cultura passa, a evolução vem, as coisas mudam, mas o que não pode mudar é o seu relacionamento com o eterno. O dia que você cortar esse laço, você perde a construtura de valores, e você passa a ser uma pessoa sem história, sem destino e sem valor. Nós começamos dizendo que a construtura de valor nasce quando você tem um propósito definido, e nós somos parte dessa história, nascemos para agradar a Deus, para adorar a Deus e para voltar para a casa do nosso Pai eterno. Depois da queda, a humanidade caída, todos somos maculados pelo mal. Nós temos que lembrar a nossa história. Eu preciso sair daqui. Nós somos um pouco como um filho pródigo de vez em quando. Temos que lembrar, vou para a casa do meu pai, vou ficar aqui não. Não vou ficar aqui não comendo com esses porcos. Não vou ficar aqui não nessa miséria. Eu vou pedir uma boquinha, um cantinho, nem que for como empregado na fazenda do papai. Eu vou voltar. Foi assim que o filho pródigo
falou. Opressão. Portanto, vinde, usemos de opressão. Depois dessa opressão, a gente está dando uma passeada no Êxodo. Começa a história de Moisés, não é? O bebezinho que a Joquebede escondeu com todas as suas forças. Quando estavam jogando as crianças no rio, a Joquebede falou assim: meu filho não vai ser comido por jacaré. E ela colocou a vida dela em risco. E segura, irmãozinho de Miriam e de Arão. E segura, e o menino não pode chorar, porque seus vizinhos ouvirem e vão denunciar. E os guardas vêm e vão jogar meu filho para o rio. Chegou um momento que não dava mais para segurar. Os planos de Deus são planos incríveis e maravilhosos. Como pode? A postura daquela mulher Joquebede estava desenhada nos planos divinos. Ele estava desenhando ali, um dia, a libertação daquele povo que foi opresso pelo novo faraó. Um bebezinho. Quem é você? É um bebezinho? Deus tem planos para você. Você é uma pessoa que mora numa casinha, num casebre muito simples e que não tem estudo, que não tem o sei o quê. Deus tem um plano para você. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é um plano perfeito. Teve uma hora que não deu mais para segurar o Moisés. Não dava mais para segurar aquele menino. E as parteiras, já falamos dela, a mãe de Moisés, Joquebede, a filha do faraó. Estamos aqui no ponto 3. A filha do faraó está lá se banhando no rio. A Joquebede faz um cesto de junco, betuma ele, coloca Moisés dentro e faz uma oração: Deus, guia esse cesto. Você sabia que é daí que vem o nome Moisés? Você carrega as crianças, você vai na loja hoje comprar um Moisés e nem sabe o que é isso. É Moisés, um lugarzinho de carregar o bebê. Ela coloca o bebê naquele cesto e solta no rio. É interessante que a irmãzinha, por dentro da capoeira, vai acompanhando aquele negócio, porque a história mostra que ela mesma pergunta para a filha do faraó: você quer que eu arrume uma mama de leite para ele? A filha do faraó ficou encantada, estava tomando banho no rio com as suas servas, ficou encantada com aquele bebê, devia ser muito lindo Moisés, né? Naquele cestinho rindo, e ela falou assim: eu vou ser mãe dessa criança. Ela sabia que era mais um hebreu que estava sendo jogado para destruir os homens que nasciam. Eu vou ser a mãe dessa criança. Aparece a Miriam, irmãzinha mais velha de Moisés: olha, você quer que eu arrume uma ama de leite para ele? Eu quero. Ela vai lá e chama a própria mãe, fala: mãe, vem aqui. Chega para a mulher, para a filha do faraó, ela entrega o filho para a mãe e diz assim: cuida dele até ele desmamar, depois traz ele para mim. E deixa que eu pago todas as contas. Olha como é que Deus faz. Você já imaginou? As crianças estão decretadas a morrer, mas Moisés, Deus resolve guardar com o próprio dinheiro do faraó, aos cuidados e no requinte da riqueza do Egito. Moisés vai ser cuidado, educado, formado por mão forte, mão de Deus. Irmãos, a história pode desenhar um fiasco, um fracasso, uma derrota, uma perseguição, mas o plano de Deus para nós continua, a perfeição do plano de Deus para nós continua. Então, você está aqui em Jabaquara, em São Paulo, no Brasil, no meio dessa cultura de inteligência artificial, no meio de tudo isso, de todo esse ruído político, de todas as coisas que estão acontecendo. Sabe de uma coisa? Deus sabe o seu endereço, Deus sabe o seu nome, Deus sabe sua cor de pele, Deus sabe o que você pensa. Deus tem o controle. Ele sabe de todas as coisas. A gente estava agora mesmo falando: quem será o anticristo? Um androide com um chip quântico na cabeça, que sabe o nome de todo mundo, que sabe tudo. Vou falar para você, Deus está na frente desse cara. Deus sabe e pode todas as coisas, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então nós temos aqui esse processo de Moisés, e vamos para o nosso panorama, e a resistência de Faraó. Moisés um dia volta. Um dia Moisés volta. Moisés cresceu, viu o povo sendo oprimido, sumiu da cidade grande do Egito e foi cuidar de cabra, trabalhando para Jetro, no meio do deserto, no meio do sol. Ele esqueceu de tudo e ficou 40 anos no meio do nada, para esquecer quem é, para Deus lembrar de novo quem você é de verdade. Que até então ele se tornou um playboyzinho,
que achava que com a força e com o estudo dele, ele podia resolver tudo. Eu tenho um canudo, eu tenho uma formação, eu sou diplomado. Pensou que podia resolver tudo. E aí Deus mandou ele para o meio do nada para ser pastor de cabra, para entender o seguinte: cara, você não é nada, você precisa saber que é só sob o meu comando e na minha força e no meu poder que as coisas vão acontecer. Enquanto você achar que é você, que é a sua inteligência, que é a sua capacidade, que é a sua retórica, que é a sua formação, que é o seu o quê, Deus vai precisar dar uma paradinha na sua história e falar assim: ó, dá uns passinhos para trás, dá uns passinhos para trás, deixa eu tomar a frente. Não foi assim com Gideão? Gideão, vai lá, eu vou com você. Não, mas eu não posso, mas eu não tenho força. Eu vou com você, Gideão. Foi isso que Deus fez com Moisés. Quando Moisés volta, ele volta humilde. Já tinha deixado as sandálias lá na sarça ardente, já tinha aprendido a ser gente humilde. Quando ele volta, que Deus chama ele pela sarça e ele volta, a fala dele já é outra. Não é eu vou resolver, porque eu sou o filho da filha do faraó. É assim: Deus, manda outro. Eu nem falo direito, eu já fiquei tantos anos falando com cabrito que eu esqueci como que fala egípcio. Manda meu irmão, manda alguém. Não, Moisés, eu preparei você, é você. A construtora de valores nasce quando você conhece o seu propósito. Quando você entender que não é na sua força, quando você entender que não é na sua inteligência nem na sua capacidade, Deus vai te usar. Não é porque eu tenho muito conhecimento, eu tenho muitos amigos, eu tenho um conhecimento da matéria. Não vai funcionar. Deixa esse negócio com Deus. E aí o faraó começa a resistir. Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? O rei estufa o peito e fala assim: aqui não tem Deus de Israel, aqui é comigo. E nós não vamos liberar esse povo. Moisés voltou, Deus manda liberar o povo, e o faraó fala: ninguém vai sair daqui, vai continuar todo mundo escravo, porque o Egito descobriu o seguinte: toda mão de obra qualificada hoje é dos hebreus. Se esses caras forem embora, a gente quebra. Se esses caras forem embora, irmãos, chega nos Estados Unidos, manda todos os cucaracha embora, os brasileiros, os mexicanos, aquele povo da mão de obra, acaba, gente. Não tem o que fazer, não tem quem faz asfalto lá, quem tem empresa de asfalto é italiano, é gente que veio de fora para ganhar a vida na mão de obra dura e tal. Essa gente da geração X só sabe apertar botão. E o faraó estava com essa encrenca lá. Os caras são muito bons, os egípcios são artistas, eles são eficazes, eles entendem, eles são os melhores cientistas do mundo hoje, ainda vêm de Israel. As melhores invenções, as coisas mais criativas, vêm de Israel. Então como é que a gente vai fazer? Não vamos liberar, porque Moisés e Arão: fazeis cessar o povo das suas obras, ide as vossas cargas, vão trabalhar, vão ser escravo, vai carregar o peso de vocês. Porém o coração do faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E o faraó não entendia que Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, e Ele pode fazer, porque Ele é onipotente. Deixa eu fazer uma pergunta para você: Deus continua sendo onipotente na sua vida? Ou você arrumou algumas coisas para colocar no lugar de Deus? Se você fez isso, você está criando o seu Deus. E se você fez isso, você está perdendo os verdadeiros valores dos céus, da família, do chamamento divino. Você precisa restaurar o seu altar. A gente está só aqui olhando um panorama de quem nós somos. Quando a gente olha para a nossa história, a gente descobre: nós temos um passado lindo, nós temos uma história linda. Você não pode ser aquele que vai quebrar a corrente, que vai se vender por trocadinhos egípcios, que vai se vender por coisinhas dessa terra. Você tem que manter os seus valores. Você não pode vender a sua fé. E aí vem as pragas: águas em sangue, gafanhotos, trevas,
morte dos primogênitos. Eu fiz um compilado aqui das 10 pragas, só para você relembrar comigo. As crianças gostam muito de ouvir essa história. Água em sangue foi a primeira praga, depois veio as rãs, depois veio as moscas, depois veio piolho, peste bovina, úlceras, granizo, gafanhoto, trevas, e até chegar à morte dos primogênitos. Aqui o faraó quebrou. Aqui o faraó se esborrachou o único filho dele, o primogênito dele. O anjo da morte passou e o levou. E é interessante, irmãos, como aqui na história fica já um sinal de como vai funcionar o Cordeiro de Deus. Eles passaram o sangue de um cordeiro na porta, e o anjo da morte então desviava daquelas casas dos hebreus, e só atingiram os filhos dos egípcios. E hoje é exatamente assim que acontece com todos nós, salvos, livres, pelo cálice da nova aliança, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o mal. Mas eu queria caminhar aqui com vocês, que foi a hora da partida. E aqui, irmãos, tem uma coisa muito interessante. Essa preparação, comê-lo-eis assim, os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés. Igreja, presta atenção. Coloca os seus sapatos. Cinge os seus lombos da verdade. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Esse daqui, irmãos, é a sombra do que acontece hoje com a verdade divina. Os cientistas já dizem o seguinte: até 2030, a IA vai chegar num ponto chamado de marco zero. O ser humano não consegue mais sobreviver sem a inteligência artificial, e ela tomou uma importância, uma relevância tão grande, que tudo é dirigido por ela. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Quando a gente fala do olho de Deus, teve um judeu que montou uma empresa, que lá do alto do satélite, e ele fez uma proposta, inclusive aqui, para o Brasil, para São Paulo. A perda de água é muito grande. As tubulações de uma cidade grande como essa, de 40 em 40 anos, está toda em frangalhos. Vazamento para todo lado, de tal ponto que só se aproveita de água potável que entra nas centrais, só se aproveita 40%, o resto é perda. Não sei se você tinha essa informação, o resto é perda. Então esse judeu, ele inventou uma tecnologia que lá do alto, do espaço, ele enxerga a cidade inteirinha, ele sabe cada vazamento que tem, ele sabe se é água potável, ele sabe se é água de esgoto, ele sabe se é água de reuso, ele sabe tudo com essa tecnologia. Ele sabe onde está o vazamento, quanto está vazando e o que precisa quebrar para arrumar. Porque o problema de uma cidade dessa é o seguinte: você sabe que tem um vazamento, mas você não sabe onde ele está. E às vezes a pessoa precisa quebrar um quarteirão inteiro para achar o tal do vazamento. Ele resolveu. Tecnologia. Parece o olho de Deus, que sabe de todas as coisas. A inteligência artificial hoje faz coisas incríveis. E eles dizem o seguinte: até 2030 é muito provável que energia e internet será de graça, porque a fusão a frio já vai estar avançada junto com a IA, com esse gás que eles estão trazendo da Lua. Resolve o problema de energia. Ninguém mais tem problema de energia. Acabamos com a pobreza e acabamos com a fome, porque as máquinas trabalham pela inteligência artificial sozinha, faz a plantação, faz a colheita e chega na sua geladeira sem você precisar fazer nada. E o que acontece? Paz e segurança. Resolvemos também o problema de segurança. Tem uma câmera voando por aí que olha, esse aqui não é ladrão, mas vai ser, mata. Esse aqui não rouba, mas vai roubar. Já resolve. Já assistiu Precog? Um filme que descobre o cara que vai ser ladrão ainda. Então já resolve para não ter insegurança. Então a IA vai tomar conta de tal forma que parece que a paz e segurança. E aí está lá no Apocalipse escrito com todas as letras bonitinhas. Quando pensarem que a paz e segurança haverá repentina destruição. Irmãos, nós estamos aqui por um pouquinho de tempo. E é hora da gente comer o pão, cingir os ombros com a verdade, calçar os pés com o evangelho da paz. A ideia aqui, irmãos, era literal. Vocês precisam comer vestidos de chapéu na cabeça, não vão esperar fermentar o pão é sem fermento, porque imediatamente vocês vão sair daqui sem olhar para trás desse Egito, e nunca mais ninguém vai fazer vocês de escravos. Essa é a promessa de Deus para nós. A segunda vinda de Jesus, Ele vem buscar a sua igreja. Prepara-te, igreja. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra.
Por que agora eles apertam o povo para ir embora? Porque depois das pragas, ninguém quer imaginar o que virá depois disso. Depois de matar os nossos primogênitos, o que esse Deus vai fazer? Então o povo começou a dar presente para os egípcios. Cordões de ouro e presentes, e vão, olha, eu te dou tanto para você ir, vai. E o povo saiu do Egito rico. A tempo de quando foi construir o templo, sobrou ouro, a ponto de Moisés falar assim: chega, não tragam mais nada, já tenho bastante para construir o templo. Não tragam mais nada. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote. Para a gente caminhar aqui para o final, uma terra prometida, a gente fez um panorama bem rápido, né? Você conseguiu imaginar? Desde José, o filho mais novo, vendido como escravo por ciúme dos irmãos, até ali, Deus pegou aquela história e traçou o nosso plano. E essa mensagem é só para lembrar para a gente, irmãos, que o Senhor continua guiando o seu povo. O Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem, à noite, uma coluna de fogo, os aquecia. O milagre do mar, a provisão no deserto e a aliança no Sinai. Se vocês continuarem obedecendo a minha palavra, eu vou continuar sendo a coluna de fogo para vocês. Eu vou continuar sendo a coluna de novo para vocês, de nuvem. Eu vou continuar não deixando os sapatos envelhecerem, as roupas se rasgarem, não vai faltar o alimento na mesa, se vocês obedecerem a minha palavra. Vejam, irmãos, isso aqui parece uma coisa de criança. Mas como que pode? É claro que Deus vai te dar força para você. Como é que não vai faltar pão na sua mesa? Deus vai te dar força e coragem para você trabalhar. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar inteligência, sabedoria para que você não pare. E Ele não vai deixar faltar na sua mesa. A falta de fé, a falta de esperança num Deus vivo e poderoso é que nos faz empobrecer e caminhar para a miséria. O convite do Senhor hoje de manhã é para que você renove a sua esperança, renove a sua aliança, é para que você não perca, não venda, não troque os seus valores por nada. Nada vale mais a pena do que ser fiel e obedecer a esse Deus maravilhoso e majestoso. Amém, igreja? Deus é bom, Deus é bom. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você.